Excelentíssimas Senhoras, Excelentíssimos Senhores, Arquiteto Avelino Oliveira, Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, Arquiteto Igor Spínola de França, Presidente da Mesa da Assembleia da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, Arquiteto Nuno Costa, Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, Arquiteta Andreia Henrique Marques, Presidente do Conselho de Disciplina da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, Engenheiro Pedro Azevedo, Diretor Regional das Obras Públicas, em representação de Sua Excelência, o Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. José Manuel Bolheiro, e em representação da Senhora Secretária Regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Dra. Berta Cabral. Arquiteto Marco Rezendes, vereador em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. Pedro Nascimento Cabral. Dr. Daniel Pavão, Diretor Regional da Habitação, em representação do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Artur Lima. Arquiteta Carolina Cordeiro, em representação do Sr. Diretor Regional dos Assuntos Culturais, Dr. Duarte Nuno Chaves. Doutora Cátia Souza e Engenheiro João Damaso Muniz, vereadores em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Dr. Alexandre Gaudêncio. Coronel Manuel Marchand, Diretor do Museu Militar dos Açores. Enfermeiro Pedro Soares, Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros. Engenheira Técnica Sara Pavão, Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Padre António Luís Amaral Raposo, em representação do Sr. Diretor do Instituto Católico da Cultura, Monsenhor José Constância. Dr. Alexandre Bragança, Presidente da AICOPA, Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores. Dr. José Nascimento, Presidente da Assembleia Geral da AICOPA, Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores. Sandra Mendes, Vice-Presidente da AIPA, Associação dos Imigrantes dos Açores. Arquiteto Carlos Marques da Silva, antigo Presidente da Delegação dos Açores da Ordem dos Arquitetos. Caras arquitetas e caros arquitetos, minhas senhoras e meus senhores, vamos dar início à cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos para o mandato 2003-2026. Usando da palavra o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, Arquiteto Igor Spínola de França. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar e agradecer a todos os convidados que acederam ao nosso convite, quer os que estão aqui presencialmente, quer aqueles que estão a assistir online. Felicitar todos os colegas que terminaram este mandato, quer os colegas da secção regional, quer os colegas das diversas secções nacionais, nomeadamente os órgãos nacionais, e em particular da Assembleia Nacional, a qual eu pertenci no último triênio. E gostaria também de desejar felicidades a todos quantos começam o seu mandato neste momento e cumprimentar também, na pessoa do meu amigo e colega, o arquiteto Manuel Marchand, todos os colegas que concorreram na lista a nossa adversária. É sempre bom ter várias opiniões em confronto. Tenho a certeza absoluta que as duas listas se enriqueceram mutuamente e que se contaminaram no bom sentido da palavra em prol daquilo que deve ser o serviço, em prol da nossa região e da nossa profissão. Muito obrigado pela vossa atenção. Excelentíssimo Sr. Arquiteto Igor Spínola de França, obrigada pelas suas palavras. Vamos agora iniciar a sessão de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, sendo que, nos termos do ponto número 3 do artigo 19º do Regulamento da Eleição dos Órgãos e a realização de referendos internos da Ordem dos Arquitetos, a posse da nova Mesa da Assembleia Regional é dada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Regional cessante, sendo a posse dos restantes órgãos regionais dada pelo novo Presidente da Mesa da Assembleia Regional.
Tendo o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Regional sido reeleito, dará posse a si próprio e, de seguida, dará posse aos restantes membros eleitos. Convido o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Regional da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Igor Espínola de França, para dar início à tomada de posse, com a leitura da respectiva ata da tomada de posse. Sou um bocado bizarra, dar posse a mim próprio, mas está nos regulamentos. Aos 19 dias do mês de outubro de 2023, no Salão Nobre do Coliseu Micalense, sito na Rua de Lisboa, em Ponta Delgada, tomam posse os membros adiante designados na qualidade de membros dos órgãos sociais da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos para o triênio 2023-2026, em resultado da eleição que decorreu a 21 de setembro de 2023. Compõem os órgãos sociais da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos para o triênio 2023-2026 os seguintes senhores arquitetos. Começamos pelos membros eleitos pela Mesa da Assembleia Regional dos Açores. Arquiteto Igor Tavares de Melo Espínola de França toma posse como Presidente reeleito. Obrigado. Arquiteta Joana Correia Soares toma posse como secretário reeleita. Atendendo que a arquiteta não reside na Ilha de São Miguel e não está presente, irá proceder à assinatura da ata oportunamente. Arquiteto Duarte Nuno Marques Pina Metelo de Nápoles toma posse como secretário. Márcia Fabiola Aguiar Mendonça toma posse como suplente. Atendendo que a arquiteta não reside na Ilha de São Miguel e não está presente, irá proceder à assinatura da ata oportunamente. Passamos à tomada de posse dos membros do Conselho Diretivo Regional dos Açores. Arquiteto Nuno Duarte Costa toma posse como Presidente reeleito. Arquiteta Catarina Barroso Pinheiro toma posse como Vice-Presidente. Arquiteto Miguel Ângelo de Melo Machado toma posse como vogal. Atendendo que o arquiteto não reside na Ilha de São Miguel e não está presente, irá proceder à assinatura da ata oportunamente. A arquiteta Raquel Vasconcelos Melo Rebelo Medeiros Esteves toma posse como vogal. Arquiteto Hernani Alves Ponte toma posse como vogal. A arquiteta Ana Rita da Rocha Peixoto Campos toma posse como suplente. Atendendo que a arquiteta não reside na Ilha de São Miguel e não está presente, irá proceder à assinatura da ata oportunamente. Passamos agora à tomada de posse dos membros do Conselho de Disciplina Regional dos Açores. A arquiteta Andréia Micaela de Sá Pacheco Henriques Marques toma posse como Presidente reeleita.
Arquiteto André Pereira Vieira toma posse como vogal. Arquiteta Mónica Silva Golarte toma posse como vogal. Atendendo que a arquiteta não reside na Ilha de São Miguel e não está presente, irá proceder à assinatura da ata oportunamente. Arquiteto Luís Miguel Rezendes Fernandes Betancourt da Silva toma posse como vogal. Atendendo que o arquiteto não reside na Ilha de São Miguel e não está presente, irá proceder à assinatura da ata oportunamente. Arquiteta Marília da Fátima Salvador Hipólito toma posse como vogal. Atendendo que a arquiteta não reside na Ilha de São Miguel e não está presente, irá proceder à assinatura da ata oportunamente. Arquiteto André Cláudio Gambão Rodrigues toma posse como suplente. Atendendo que o arquiteto não reside na Ilha de São Miguel e não está presente, irá proceder à assinatura da ata oportunamente. Arquiteta Isabel Maria Paulino Soares Branco toma posse como suplente. Atendendo que a arquiteta não reside na Ilha de São Miguel e não está presente, irá proceder à assinatura da ata oportunamente. Gostaria de chamar todos os membros eleitos para uma foto de grupo. Se faz favor. Minhas senhoras e meus senhores, tendo todos os eleitos presentes procedido à sua assinatura, vai usar da palavra o Sr. Presidente do Conselho Diretivo dos Açores da Ordem dos Arquitetos, Arquiteto Nuno Costa, já em funções no segundo mandato. Obrigado, Lúcia. Sr. Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, caro colega Evelino Oliveira, excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Regional, meu caro colega Igor Espinho de França, excelentíssima Sra. Presidente do Conselho de Disciplina da Secção dos Açores, caro colega Andréia Henrique Marques. Caros arquitetos, estimados convidados, senhoras e senhores, começo por felicitar o Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Evelino Oliveira, pela sua eleição, fazendo votos de um excelente mandato. Na sua pessoa, felicito também todos os membros eleitos, desejando votos de muito sucesso para os desafios que juntos enfrentaremos durante os próximos 3 anos, 2023-2026, e que hoje aqui nos Açores iniciamos. Também quero felicitar o Presidente cessante do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Gonçalo Birne, e na sua pessoa todos os colegas que cessam agora funções, pelo trabalho que desenvolvemos e que foi muito durante o mandato 2020-2022, que agora é finda. Terminado o primeiro mandato, quero também agradecer a todos os colegas que aceitaram o desafio de conduzir os desígnios da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos no seu primeiro mandato de existência. Da Mesa da Assembleia Regional, o Igor Espinho de França, o Pedro Alvernaz, a Joana Soares. Do Conselho Diretivo Regional, Filipe Betancourt, Márcia Mendonça, Filipe Mota e Mário Nunes. Se me permitem, um especial abraço a todos os membros do Conselho Diretivo Regional que depois tiveram que me aturar semanalmente durante esses 3 anos. E eu e eles, como é óbvio, foram muitas as nossas reuniões e as nossas próprias discussões. O Conselho Diretivo de Disciplina, André Henrique Marques, Luís Ávila, Mariana Godinho, Hernani Ponte e Marília Hipólito. A todos, obrigado por terem aceito este desafio, terem honrado o vosso compromisso e pelo excelente trabalho que desenvolveram durante esses 3 anos.
Também um agradecimento a todos os colegas que colaboraram nas nossas iniciativas, nas iniciativas que promovemos ao longo destes anos, e aos colegas que integraram as comissões técnicas, os grupos de trabalho, assim como todas as entidades que gratuitamente disponibilizaram espaços, recursos humanos e técnicos para a realização de diferentes iniciativas. E foram muitas, a tipo de exemplo, podem observar algumas que estão a passar no ecrã. Não vou mencionar os nomes de todas as pessoas, peço desculpa, mas todos eles estão identificados também no final do vídeo para a memória futura. Neste momento de mudança, onde iniciamos o segundo mandato de existência da secção, quero também agradecer a todos os colegas que aceitaram ser candidatos pela lista B, em ordem, numa lista autónoma, por opção e por convicção, com o único programa oficial dirigido a um contexto regional, territorial, económico, político, social e cultural onde nos encontramos, a região autónoma dos Açores. O agradecimento também ao delegado da candidatura, o nosso colega Paulo Franco, por ter aceito fazer parte e integrar a comissão eleitoral. Fomos a única lista que se candidatou de forma independente por uma região e a única que venceu todos os órgãos a que se candidatou. Foram 4,26, mas é um facto que fica na história. Obrigado a todos pelo vosso empenho nesta candidatura. Obrigado a todos os que acreditaram na nossa candidatura e no projeto que temos para os próximos anos. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, caras arquitetas e caros arquitetos, instalar a secção regional não foi uma tarefa fácil, diga-se, e quem me acompanhou de perto sabe-o bem. No tocante à organização e ao funcionamento da instituição, dotamos a secção regional dos Açores com os recursos necessários ao seu funcionamento, com melhorias ao nível das instalações, dos equipamentos informáticos e meios técnicos, de recursos humanos e, sobretudo, na qualidade dos serviços prestados aos arquitetos, designadamente os serviços de formação, promovendo o Plano Único de Formação, da encomenda, harmonizando de normas de funcionamento e da prática profissional, reforçando os mesmos. Na esfera política, aproximamos-nos dos decisores políticos, do governo e das autarquias, alertando-os para diversas questões do interesse da profissão e do bem comum, relativas ao ordenamento do território, à salvaguarda do património edificado, à encomenda pública, à uniformização e simplificação de procedimentos administrativos e à implementação da plataforma digital única no âmbito das operações urbanísticas, assim como contribuímos para a elaboração de instrumentos de gestão territorial, cultural e ambiental, integrando grupos de trabalho e produzindo documentos com vários contributos. No respeitante ao sector sociocultural, realizamos seminários, participamos em debates, promovemos mostras de arquitetura e a exposição itinerante que percorre as 9 ilhas dos Açores. Organizamos visitas guiadas em articulação com as escolas em todas as ilhas, integramos e nomeamos júris de premiações, homenageamos colegas pela exemplaridade do seu percurso profissional e trouxemos para os Açores o maior Fórum Nacional de Discussão Técnica, Científica e Cultural, o 16º Congresso da Ordem dos Arquitetos. O balanço do atual mandato, do mandato que agora finda, é bastante positivo. Mas relativamente ao futuro, temos vários desafios que aguardam pela nossa proatividade. A arquitetura do edificado e das cidades desempenha uma função crucial no nosso cotidiano, contribuindo para a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Na última década, os Açores foram promovidos internacionalmente pela qualidade dos seus recursos naturais, muito embora também sejam detentores de um património edificado, singular e identitário, que importa explorar como recurso turístico e, sobretudo, de desenvolvimento económico, social e cultural. Neste sentido, torna-se urgente definir uma estratégia para a gestão e a intervenção do património edificado. Um dos entraves ao investimento público e privado, quando confrontados com a necessidade de construir ou requalificar um imóvel, são os processos administrativos, por serem burocráticos e morosos. Os arquitetos e demais projetistas, consequência da existência da vasta legislação complexa e por vezes difícil de interpretação, deparam-se diariamente com procedimentos e interpretações díspares. Neste âmbito, pretendemos concluir o trabalho que está em desenvolvimento, com vista à simplificação e uniformização de procedimentos e à implementação da plataforma digital única para a tramitação dos processos administrativos relativos às operações urbanísticas no âmbito do REJOE. O lançamento de concursos para a aquisição de serviços de arquitetura também continua a merecer a nossa crítica, pois, na sua maioria, o critério da adjudicação continua a ser o preço mais baixo. Este critério é altamente desaconselhável, pois pode comprometer a qualidade técnica dos serviços a contratar, com eventual prejuízo para o interesse público, além de colidir com o próprio Estatuto da Ordem dos Arquitetos, que é a lei e que todos nós estamos sujeitos a cumprir, dado que o arquiteto deve abster-se de exercer competição fundada unicamente na remuneração. Assim, pretendemos continuar a assessorar concursos
e a monitorizar procedimentos concursais, todos no âmbito na área da arquitetura, visando fomentar práticas salubres de distribuição da encomenda, acautelando a correta instrução destes procedimentos e oferecendo condições condignas ao exercício da profissão. O problema da habitação nos Açores, apesar dos esforços feitos pelas entidades competentes, ainda está por resolver. A par dos problemas sociais e económicos das famílias, indissociáveis de fatores culturais, verificamos o aumento da desertificação das ilhas e, particularmente, dos centros urbanos, causado pela especulação imobiliária, pela desenfreada afetação de imóveis ao alojamento local e pela ausência de políticas que respondem às necessidades cotidianas dos cidadãos. E há dificuldades mais jovens na aquisição de habitação e de terrenos para construção, sendo que os apoios das novas políticas de habitação têm vindo a ser estendidas a uma faixa da sociedade mais alargada, criando maior dependência do Estado. Isto é assustador e motivo de preocupação. Em 2019 foi aprovada a Lei de Bases da Habitação, que define as obrigações do Estado na efetiva garantia do direito à habitação a todos os cidadãos. Este diploma apresenta um conjunto de princípios e define uma série de instrumentos, abrangendo também medidas associadas à reabilitação urbana e ao ordenamento do território. Prevê o Conselho Nacional da Habitação como órgão consultivo do Governo da República, que recentemente passou a integrar representantes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E estabelece que as regiões autónomas e as autarquias elaboram as suas políticas de habitação. Define a Carta Municipal de Habitação como um instrumento de planeamento e ordenamento em matéria de habitação, articular com os demais instrumentos estratégicos na gestão urbanística. Prevê a criação dos Conselhos Locais de Habitação e, neste âmbito, recentemente foi aprovado o pacote de medidas mais habitação. Nos Açores, temos vários programas de apoio à habitação, direcionados, sem prejuízo para as suas especificidades e eventuais superposições, para a aquisição e o arrendamento de habitação, para a recuperação e desinfestação de imóveis afetados pela praga das térmitas, para a construção, ampliação e ou alteração da habitação, bem como para dar resposta a situações de graves carências habitacionais pela via da aquisição, construção e do arrendamento para subarrendamento. Mas qual o grau de execução e de eficácia desses programas? Que monitorização e avaliação é feita? Onde estão explanados os resultados obtidos? Onde está o Plano Regional de Habitação? O problema da habitação não se resolve de imediato, mas convocando os arquitetos enquanto profissionais altamente qualificados a nível técnico e científico nas citadas áreas e, paralelamente, a sociedade civil, por intermédio das organizações profissionais mais representativas relacionadas ao sector da habitação, das associações ou cooperativas de habitação e de moradores, das associações regionais de municípios e de freguesias, constituindo o Conselho Regional de Habitação, podemos reunir contributos e tomar decisões concertadas sobre as políticas de habitação. Apesar da atual revisão dos estatutos das ordens profissionais e que tem merecido forte contestação, as ordens profissionais são criadas tendo como prioridades a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos e a salvaguarda do interesse público, através da autorregulação das respectivas profissões. Salvo exceção, quase todas as ordens profissionais possuem estruturas regionais ou delegações nos Açores, competindo-lhes representar os seus associados e prosseguir com as atribuições das respectivas ordens na região e cujo número de profissionais é bastante expressivo. Por sua vez, o Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, enquanto órgão colegial independente de caráter consultivo, foi criado com o objetivo de fomentar o diálogo e a concertação entre a sociedade civil e o Governo dos Açores, cabendo-lhe pronunciar-se sobre anteprojetos e projetos de planos de desenvolvimento económico, social e ambiental, mas também sobre as políticas económica, laboral, social e ambiental, entre outras. Assim, de modo a que as secções regionais ou delegações das ordens profissionais, enquanto estruturas que representam profissionais detentores de capacidade técnica, autonomia e independência na região, estejam articuladas para que possam tomar decisões concertadas e contribuir para o desenvolvimento da região, faz sentido a criação do Fórum de Conselho Regional das Ordens nos Açores e que este órgão seja representado no CESA. Sobre a arquitetura, sendo a arquitetura um indicador de desenvolvimento social, económico e cultural, e tendo o ato de projetar impacto em todo o processo do sector da construção, tanto na fase de elaboração de estudos e projetos de arquitetura e de especialidades, como na fase de planeamento e de execução de obra, sem prejuízo da manutenção dos edifícios, temos o dever de contribuir para as competências do CESA. Excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, nem tudo é mau. Atravessamos um período de oportunidades onde a gestão e o potencial dos nossos recursos humanos e tecnológicos
têm que ser otimizados e valorizados. Financiado pelo PRR, de acordo com o levantamento que realizamos em abril deste ano, nos Açores, ao abrigo do programa do Primeiro Direito, apenas para a habitação está previsto um investimento que globaliza um montante superior a 168 milhões de euros, que corresponde a 4,6% do total do investimento nacional. A este montante, há que somar 60 milhões sobre a gestão do Governo dos Açores, previstos no PRR, o que faz um montante total de 228 milhões de euros, só no âmbito da habitação, que serão investidos nos Açores até 2026. Para que sejamos capazes de atingir as metas e cumprirmos os objetivos definidos, há que convocar todos os arquitetos, enquanto técnicos altamente qualificados, pois sem planeamento e sem projeto de execução, não é possível executar uma obra com qualidade e, ao mesmo tempo, garantir a boa gestão financeira e a defesa do interesse público. Porém, para uma efetiva valorização da profissão, é necessário combater a precariedade laboral, praticando valores de honorários justos e dando garantias de estabilidade profissional, reforçar os quadros das entidades com competências na área da arquitetura e criar eventual quadro profissional regional apelativo que permita a fixação de arquitetos em todas as ilhas dos Açores, de forma equilibrada e ajustada às respectivas necessidades das populações. Certamente irá contribuir para a regulação e valorização da profissão, além de contribuir para o desenvolvimento da nossa região. A finalizar, entre outras medidas, a estratégia que definimos para o próximo triênio também passa por participarmos na discussão sobre diplomas legislativos e projetos nas áreas relativas às atribuições da Ordem dos Arquitetos. Assim, pretendemos aumentar a nossa capacidade interventiva com a constituição de comissões técnicas e grupos de trabalho. Por último, quero manifestar a minha total abertura para receber sugestões e iniciativas dos arquitetos e das arquitetas que queiram desenvolver, por uma ordem dos arquitetos mais inclusiva, atuante, participativa e interventiva. Obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença mais uma vez. Um bem-aja a todos. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Arquiteto Nuno Costa, obrigada pelas suas palavras. Vai usar agora da palavra o Sr. Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, Arquiteto Avelino Oliveira. Ora bem, antes de mais, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nos Açores. Saudava, se me permitem, começava por saudar os representantes do Governo e das direções regionais. Também um especial cumprimento àqueles que representam os municípios. Eu começo sempre por dizer que, como sou estreante, ainda não estou treinado no protocolo, portanto faço um cumprimento genérico, não é? Cumprimento também todas as entidades públicas, civis, militares, de ensino, as entidades, os que representam as entidades de cultura, todos os que representam, no fundo, política e institucionalmente a autonomia regional dos Açores. A todos uma muito boa tarde. Depois, gostava de começar por saudar todos os candidatos às eleições da Ordem dos Arquitetos. O Igor França, que nos hoje, como Presidente da Mesa e como representante regional, também ele tem representação nacional na Assembleia de Delegados e, portanto, na pessoa dele, cumprimento, mas em especial os dois candidatos que fizeram a contenda das últimas eleições, o Nuno Costa e o Manel Marchand, que, na minha opinião, honraram a Ordem dos Arquitetos num debate interno, aceso, necessariamente, mas democrático. E, nesse sentido, depois dessa contenda que se estabeleceu, gostava também de dar os parabéns àqueles que foram eleitos, nomeadamente ao Nuno Costa enquanto Presidente do Conselho Diretivo, mas também, e nele, toda a sua equipa, ao Igor França, a todos os representantes da mesa da Assembleia Geral, mas também à Andrea Marques, pelo Conselho de Disciplina e a toda a sua equipa que ela representa. E já agora um cumprimento também à Patrícia Andrade,
porque pertence a um órgão nacional, mas é a delegada dos Açores e, portanto, representa também essa equipa. E começava, se me permitem ainda a extensão, começava por falar deste assunto. Vamos trabalhar agora todos juntos. E, portanto, a primeira mensagem, se me permitem, a todos, é uma mensagem interna. Somos nos Açores poucos os arquitetos para que se justifiquem divisões. E tudo farei para que elas não existam. Mas somos muito mais arquitetos do que os suficientes para que a sociedade não olhe para nós sem ser como um grande ativo desta região autónoma. E isto, para mim, é uma primeira mensagem muito importante em que temos de trabalhar. Contem com a Direção Nacional para trabalhar com os Açores. Mas peço aos arquitetos açorianos para que consigamos desenvolver esse trabalho, que também consigamos fazê-lo num clima de coesão que estou absolutamente convicto que existirá. Portanto, gostava de dizer a todos os representantes da sociedade civil que olhem para a Ordem dos Arquitetos como uma instituição que sai deste processo eleitoral unida e coesa e preparada para discutir o futuro. Temos nos Açores uma história e tradição de grandes arquitetos e também de grandes arquiteturas. E isso é extremamente importante. E aqui uma nota que me permitam, muito pessoal. Há efetivamente nos Açores, hoje, um ativo relativamente à arquitetura que começa a não ser fácil de encontrar noutros territórios. Os Açores têm uma arquitetura vernácula muito interessante, mas ao mesmo tempo, em paralelo, têm uma arquitetura contemporânea que se equipara ao que é desenvolvido em qualquer outra parte do país e até da Europa. Tem arquitetos capazes de lidar com essas duas dimensões. A questão da tradição, a questão dos métodos tradicionais de construção, a questão desse património que nós temos às vezes da construção, em alguns aspectos, por vias das novas tecnologias e por via até de outros problemas demográficos, etc., de trabalho, tem surgido como um problema, nomeadamente no continente, e há aqui um repositório de informação e de capacidade de trabalho na construção civil, nas técnicas e ainda existente, que importa que a sociedade civil perceba e que preserve e que os arquitetos tenham atenção. E, portanto, esse é um aspecto muito importante que gostava de relevar. E passar para aquilo que entendo que são as questões relevantes para nós falarmos hoje um bocadinho e as questões relevantes que afetam a vida dos arquitetos. Primeira questão fundamental que emanou não só desta campanha, mas que é comum e transversal a todos os arquitetos. Reconhecimento social da nossa classe. Nós entendemos, arquitetos, que o reconhecimento social dos arquitetos tem sido menor do que aquele que nos é merecido. Nós temos dado muito ao nosso país. Nós temos prémios, nós temos obras, nós não precisamos de importar arquitetos e arquiteturas para fazer o melhor do que se faz no mundo. E nem sempre a sociedade tem olhado para os arquitetos em termos daquilo que é não só a legislação como os procedimentos, dando-lhes o retorno que entendemos que lhes é merecido. E, portanto, neste mandato existe um compromisso, que é reclamar por parte dos arquitetos o reconhecimento social que nós temos vindo a merecer, temos feito por merecê-lo. E isso passa-se, evidentemente, pelas condições de trabalho em que os arquitetos podem exercer a sua profissão. Por um lado, as condições de trabalho que se exerce naquilo que nós chamamos o setor privado. E isso é um problema que é transversal a todo o país, mas que nos Açores se nota, para quem cá vem e fala com os colegas, se nota que é um problema bem real e constante todos os dias. Os baixos honorários, a baixa remuneração e por aí a incapacidade de apostar em inovação, em também combater os problemas inerentes à insularidade, é uma matéria relevante que tem que ser olhada com determinada atenção.
O facto de estarmos perante um arquipélago e termos mais dificuldades, muitas vezes, em estarmos próximos de matérias como a formação que existe noutros territórios, o acesso a determinadas questões, poderá ser objeto de políticas públicas para que os arquitetos açorianos continuem a ser tão bons como todos os arquitetos portugueses, como têm sido. Mas para que isso se mantenha, é necessário que todos os intervenientes percebam que não podemos continuar num caminho em que o dumping, a baixa remuneração, a dificuldade dos ateliês em pagar salários equilibrados, a remuneração dos jovens arquitetos, os jovens arquitetos abrirem um ateliê. Hoje um jovem arquiteto para abrir um ateliê tem um grande investimento para fazer. E para construir carreira custa-lhe. E há aqui uma coisa que é muito curiosa, é que os arquitetos açorianos, muitos deles têm trabalho no continente. E se me permitem, eu conheço vários. E quando vão fazer o trabalho de arquitetura no continente, são tratados como iguais. Não há diferença nenhuma. Ou seja, porque eles são formados nas mesmas escolas, têm o mesmo conhecimento e lidam com as câmaras, com os municípios, com as entidades, com relativa facilidade e apresentam boa qualidade de trabalho. E os relatos que me chegam muitas vezes daqui dos Açores é que algumas questões que existem nos Açores levantam maiores obstáculos do que aquelas que eles têm nos continentes. E a capacidade, o que significa que a capacidade não está nos técnicos, não está nos nossos arquitetos, a capacidade está nos processos inerentes a isso. E evidentemente que as questões de remuneração aqui no arquipélago são ainda, se no continente elas são complexas, aqui eu creio que ainda são mais graves. Isto liga-se ao tal reconhecimento social. E eu estou a falar do setor privado, agora permitam-me falar do setor público e, com todo o respeito, aproveitar a presença dos representantes que estão aqui do Governo, dos seus diretores regionais, para que passem essa mensagem. Eu vim da Madeira há uma hora e pouco. E ontem na Madeira disse a mesma coisa ao Dr. Miguel Albuquerque, Presidente do Governo da Madeira. Aproveitando a autonomia às vezes é um problema, mas às vezes pode ser uma virtude, ou pode trazer uma vantagem. Aproveitando a autonomia, há uma coisa que os arquitetos têm reclamado, é que nós, ao contrário de todas as carreiras na função pública, que estão no regime geral, mas que se enquadram com técnicos que têm 3 anos de curso, nós temos uma carreira que nos obriga a 5 anos de curso, e não uma mera licenciatura, há um mestrado integrado, mais 1 ano de estágio na ordem, com reconhecimento profissional e responsabilidade civil. Mas não temos carreira especial. Nós estamos no regime geral. Baixa remuneração e baixos índices de progressão. Eu estou aqui a ver e estou a ver vários colegas meus que eu sei que estão em funções públicas. Eles sabem do que eu estou a dizer. Sabem perfeitamente que os CIADAPs, sabem perfeitamente que a progressão na carreira na função pública, para chegar ao topo de carreira com a legislação atual, demora cerca, dizem-me, 70 anos de trabalho, ou seja, não é possível. 140? Vai aumentando. Bom, e eu desafiei na Madeira e desafio aqui nos Açores. Aproveitem a autonomia para fazer esta reflexão, para negociarem, se possível, para abrirem um processo de negociação com a Ordem dos Arquitetos regional que a nacional subscreve, na defesa de uma carreira especial do arquiteto e, será justo dizê-lo, do engenheiro também. Porque são profissões com condições muito especiais e que eu acho que mereciam, pelo menos, merecem que esse debate seja aberto. As condições financeiras dificultam, os orçamentos regionais levantam problema, não temos dúvida disso. Mas se nós fôssemos médicos, professores ou enfermeiros, já estava tudo aí na rua a fazer greves. E nós, arquitetos, nem sempre o reclamamos. Compete-me a mim, como Presidente, começar a levantar esse debate. E permitam-me fazê-lo, porque no continente, na verdade, no continente tem sido difícil encontrar um interlocutor. E provavelmente seria interessante que os arquipélagos e as autonomias regionais pudessem dar uma boa lição ao continente com o reconhecimento de uma profissão extraordinária que já deu grande reconhecimento ao país. Hoje inaugura-se, eu estou aqui hoje nos Açores, mas tinha um convite paralelo para estar na abertura da ala Cisa Vieira no Museu Nacional de Serralves. Obviamente, a tomada de posse é uma das minhas responsabilidades e estou cá com todo o gosto. Tenho pena de não estar ao lado do arquiteto Cisa, que é um Pritzker.
E é um desses exemplos. E, portanto, eu acho que, a propósito dessa celebração que está hoje a fazer no Porto, no Museu Nacional de Serralves, da aula de Cisa Vieira, e em nome do que aquilo pode dizer que ele nos representa, mais do que eu representar os arquitetos, ele representa seguramente muito mais do que ele, reclamar para os nossos arquitetos que estão na função pública, que não são burocratas, nem são propriamente juristas de projetos, são executores e ativos de atos próprios. O que eles estão a fazer nos municípios e nas entidades públicas é a executar planos. E quem executa planos está a fazer um ato de arquiteto. O projetista está cá fora a desenhar edifícios e a desenhar o espaço público. O que está em funções públicas está a executar o plano, definindo os parâmetros que têm a ser cumpridos. Os dois estão a fazer cidade. Os dois estão a desenhar território. Os dois estão a definir o nosso futuro, o futuro das cidades, dos nossos filhos e dos nossos netos, que, como sabem também, são hoje estão hoje perante um paradigma novo e problemático e muito complexo. Também hoje no continente estamos com um alerta laranja e nós sabemos muito bem o que isso significa, e Lisboa está um bocadinho alarmada. Nós, na Ordem dos Arquitetos, tivemos que pôr as pessoas em teletrabalho. Os fatores extremos de inundações, de fogos repentinos, de situações dessas são cada vez mais comuns, significa que o território tem que estar desenhado cada vez com mais qualidade. Isso é o terceiro ponto. Ambiente, sustentabilidade, instrumentos de gestão territorial e os arquitetos neles. Nuno, é preciso que os arquitetos dos Açores participem ativamente nos instrumentos de gestão territorial e no seu debate. Isso leva-nos também a uma conversa algo política. Eu gostava que, nas próximas eleições autárquicas, os candidatos a cada uma das câmaras sentissem a necessidade de vir falar com os arquitetos da região para discutir aquilo que são os seus projetos de cidade. Porque eu acho que isso nem sempre acontece. E digo isto transversalmente a todo o território. Acho que, neste momento, os projetos, muitas vezes políticos, não estão a olhar para os instrumentos de gestão territorial com a importância que eles têm. E eles são fundamentais. São fundamentais na sua dimensão ambiental, na sua dimensão de preservação do território e na sua dimensão futurante. Quarto ponto, estou quase a acabar. Habitação. Ora bem, habitação é um problema nacional. É evidente, eu corroboro a opinião dos arquitetos dos Açores, que provavelmente haver uma entidade no governo ligada à habitação seria importante. Seria importante que nós tivéssemos, tal como o Ministério da Habitação foi criado nesta legislatura, que nós tivéssemos uma política setorial para dialogarmos relativamente às novas políticas de habitação. E aqui não vou falar muito, é um problema, mas permitam-me só dizer o seguinte. Na habitação, o que está a acontecer em Portugal é que muitas das políticas ou das questões que estão a ser tocadas são aquilo que eu costumo dizer em juridiquês. Fala-se muito em juridiquês e pouco em linguagem técnica e de conhecimento epistemológico daquilo que é a procura verdadeira de soluções. Porque as discussões à volta das propriedades ou das ocupações coercivas e não sei quê, são uma linguagem que a nós arquitetos nos preocupa pouco, porque o que estamos capacitados para fazer é para desenhar habitação, desenhar novas tipologias de habitação, aquelas que se fazem na Dinamarca, na Suécia, as novas cooperativas, os que ganharam prémios em Barcelona, nós estamos a par delas, nós somos capazes de fazer tão bem ou melhor, e é essas que nós temos que estar e é essas que nós estamos disponíveis para fazer. E isso é necessário com políticas de habitação, mas também com um debate que seja muito mais técnico do que jurídico. E é isso que eu instigo, é que a Ordem dos Arquitetos não caia nessa ratoeira, se me permitem a expressão um pouco popular, de estar a discutir apenas as coisas pela versão mais jurídica do tema, que eu, quando sou confrontado com os órgãos de comunicação social, vêm-me sempre discutir. Se eu concordo ou se eu não concordo. A mim interessa-me eu dizer que as tipologias de habitação têm que realmente ser renovadas. Eu continuo a desenhar a habitação com as mesmas regras que tinha nos anos 70. É claro que uma cozinha pode estar metida numa sala. O tema do bidé já devia estar ultrapassado há muito tempo. É ridículo, não é? As casas de banho podem ser feitas de outra forma. As áreas podem ser mais pequenas ou maiores. Nós sabemos como fazê-las e nós arquitetos podemos dar contributos para isso. Mas depois andamos a fazer de regras e taxas de alojamento local e de coisas que essas não somos nós que as vamos definir.
mas a parte da arquitetura era mais rápida que não estivesse envolvida, as partes das tipologias de habitação era mais rápida que não estivesse envolvida com isso e que fosse tomada de imediato. E vou... E por aqui me fico relativamente às questões de política, às questões de habitação, porque eu acho que ela vai estar presente nos próximos anos e vai estar nas próximas eleições europeias, nas próximas eleições autárquicas. Eu acho que vamos estar sempre a debater o problema da habitação, porque ele é um problema europeu. Permitam 2 notas muito curtas sobre o Estatuto da Ordem dos Arquitetos. Ora bem, esse preocupa-me. Aprovaram-nos um estatuto de forma coerciva. Se nós podemos lá dar os contributos e que nos levanta uma série de problemas, outra vez a história entre os arquitetos e os engenheiros e os outros técnicos. Pensámos que já tínhamos o problema resolvido aqui há uns anos, todos os mandatos começamos com o mesmo problema. Só que agora abriram-nos outro problema e outra porta, mais complicada, que é os arquitetos da função pública põem lá a hipótese que eles também não têm que estar inscritos na Ordem dos Arquitetos. Isto parece uma coisa, se calhar é justo, poupam 170 ou 190 euros por ano, mas os problemas que lhes acarretam são muito mais graves. E abre a porta a outra coisa. É que nós possamos ter empresas privadas ou entidades externas a fazer apreciação de projetos e a verificá-las sem estarem ligadas aos municípios e de uma forma genérica. Porquê? Porque esses técnicos depois, os dos municípios, não têm que estar inscritos na Ordem dos Arquitetos e estarão só apenas a fazer fiscalização e pode haver o outsourcing da apreciação de projetos. É voz comum, nós sabemos o que está na cabeça de algumas das pessoas que pensam sobre estas matérias e não somos ingênuos, sabemos que aquela porta aberta que ficou, e porquê que sabemos? Por uma razão muito simples, porque no Estatuto da Ordem dos Engenheiros escreveram lá taxativamente: engenheiros que estejam em funções dos órgãos do Estado, os órgãos descentralizados do Estado, ou dos órgãos do Estado, ou dos órgãos descentralizados do Estado, têm que estar inscritos na Ordem dos Engenheiros. E nos arquitetos recusaram-se a escrever a mesma coisa. Alguma razão aqui haverá para existir. E, portanto, nós efetivamente desconfiamos disso, porque solicitamos, e, portanto, a questão do Estatuto é uma questão que nos levanta este problema. Evidentemente que já pedi, e o Igor vai perceber isso, porque pertence, o Igor e a Patrícia vão perceber isso, pertencem à Assembleia de Delegados, são eles que têm essa competência estatutária, já pedi para que, de imediato, se inicie internamente o processo de revisão estatutária, visto que o debate nacional, quando foi na Assembleia da República, acabou mais ou menos assim: isto está muito mal feito, mas temos aqui uma chantagem de PRR, vamos aprovar assim, mas a seguir vamos reabrir outra vez. Então, se eles vão reabrir, nós vamos reabrir antes, porque é essa que é a nossa obrigação. E, portanto, Patrícia e Igor estarem preparados para isso. E, só para concluir, devo-vos dizer uma coisa: com a Direção Nacional, eu estive aqui no 16º Congresso, Nuno, e, portanto, foi um momento bonito. Foi um evento importante aqui nos Açores, foi importante que se tenha feito aqui nos Açores e, portanto, e todos os elogios transversais que foram dados, muito bem. Mas permitam-me agora, passados uns meses, dizer uma pequena coisa. Acho que houve menos Açores e houve menos arquitetos dos Açores a intervir no Congresso que se realizou nos Açores do que eu gostaria. E, portanto, o compromisso que tenho da Direção Nacional é que os eventos partilhados da Direção Nacional sejam centrados nos arquitetos dos Açores, porque eles são tão ou mais qualificados do que todos os outros. E se eu próprio observei este aspecto, na medida do que me for possível e o compromisso que tenha cá hoje, na medida do possível e do que tenha cá hoje, comprometo-me a que as atividades nacionais sejam envadas com os arquitetos dos Açores. Finalmente, e agora sim, para terminar, nos outros assuntos que temos com o Governo, alguns, o Nuno Costa aqui referiu, nós vamos estar disponível para trabalhar arduamente na Ordem dos Arquitetos. Há 3 muito importantes e que se explicam em poucos minutos. PEPU, agora é uma palavra que começam a ouvir que vai-se dizer muitas vezes. A PEPU é a plataforma comum de procedimentos que falam a gente vai meter através desta plataforma um projeto que vai ter a qualquer Câmara, vai ser igual para todas. Na PEPU nós já estamos a trabalhar em conjugação com a Ordem dos Engenheiros, com muita proximidade,
para que ela fique a funcionar o mais depressa possível. Está tudo mais ou menos agendado para entre o final do ano de 2025, para que esteja tudo em funcionamento em comum. Mas o próximo ano e meio vai ser muito ativo nessa matéria. Neste caso, o que tem que se exigir é que ela seja transversal a todo o país e que, na medida do possível, apesar das especificidades autonómicas, respeitando as especificidades autonómicas, ela funciona, a PEPU também funciona muito bem aqui nos Açores, porque também ela é necessária. Nós, na Ordem dos Arquitetos, fizemos um levantamento de quantas câmaras já tinham plataformas eletrónicas de submissão de projetos e sabemos que no país são cerca de só 30%. Portanto, há um longo trabalho que o país tem a fazer a esse nível e, portanto, aquilo que queremos é que os Açores acompanhem a tal PEPU. Depois, o Código da Construção. Está marcado, ficam já a saber, está marcado para os primeiros dias de dezembro a apresentação do Código da Construção. Fui convidado pelo INPIC, vai envolver o INPIC, o LENEC, o Ministério da Habitação, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros Técnicos. Contem com o Código da Construção. O que é que isto significa? Contem com a estrutura do Código da Construção real. Significa que aquela coisa que hoje se fala da burocracia, dos 2.200 diplomas que andam espalhados e que nós arquitetos sabemos tão bem que se contradizem uns aos outros e que são sobrepostos, vão começar a estar na fase, aquela fase de consolidação e de se limparem e de se fazerem essa limpeza para atingirmos este documento fundamental que é o Código da Construção e que também vai demorar algum tempo. Está coordenado pelo Ministério da Habitação, estamos lá. Vamos estar a trabalhar todos em conjunto e vamos ter que ter equipas regionais a trabalhar em todas estas matérias, quer no PEPU, quer temos que ter representantes, que é para que todos estejam a par daquilo que está a ocorrer e todos a participar. Também é importante que, respeitando as especificidades da autonomia, o Código da Construção se aplique transversalmente. Finalmente, o RJUE. O RJUE é o Regime Jurídico de Organização e de Edificação. E esse vai mais rápido, não é? Eu acho que hoje havia uma coisa qualquer em Conselho de Ministros, não sei se já foi apresentada, e portanto sabemos. Ou seja, vão haver alterações, tem a ver com as novas políticas de habitação, e vão haver alterações de simplificação de procedimentos. Os meus colegas aqui das câmaras, que estão aqui das câmaras, percebem disto muito mais do que eu. Atenção, isso vai ser muito mais rápido, vai estar a desenvolver-se já este mês. Nós, arquitetos, precisamos de todos em conjunto, toda a vossa participação para ver. Aquilo que temos em análise parece que o caso é menos grave do que aquilo que se esperava ou do que se antecipava pela Associação Nacional de Municípios. Portanto, nestas três matérias que são fundamentais, estamos relativamente confiantes de que o Governo esteja a trabalhar, dentro desta perspectiva, dentro de um bom caminho. Mas, atenção, nunca confiando em todas as matérias, porque infelizmente noutras matérias governamentais temos muitas razões de queixa. Portanto, e agora para acabar, o que nós queremos é que a sociedade açoriana acarinhe os nossos arquitetos, não é? Que continue a fazer este trabalho que é de continuidade e de articulação entre a secção regional e a secção e o Conselho Diretivo Nacional. E, portanto, a mensagem final que vos deixo é: vamos construir o futuro em ordem, não é? Em ordem, também afirmando os Açores. Muito obrigado a todos. Excelentíssimo Sr. Arquiteto Avelino Oliveira, também agradeço as suas palavras. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, em nome da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, encerrada a cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, estão todos convidados a ficarem para um momento de confraternização, sendo que será servido um licor de honra. Obrigada e muito boa noite.